Boa noite para todo mundo. Muito feliz vendo várias pessoas aqui. A gente ficou super feliz também com as perguntas no formulário. Vocês interagiram bastante, deixaram várias questões. Eu e Danilo, a gente trocou, ficou pensando, e tinha muitos caminhos para a gente ir para o encontro de hoje. E vou começar me apresentando um pouco o projeto. Depois também passo para o Danilo, para ele poder se apresentar. E alguns recados, né, antes disso. Às vezes eu vou precisar aceitar os e-mails, aparece para mim assim na tela, eu preciso clicar numa parte muito específica, e aí eu perco a linha de raciocínio, não consigo fazer ao mesmo tempo. Então, se eu parar de falar, é por causa disso. Eu tentei abrir a sala e as pessoas conseguem entrar, mas mesmo assim, alguns e-mails eu tenho que ir aceitando. E se quem estiver por aqui puder ir ligando as câmeras, a gente falou um pouco antes, é uma forma de a gente se ver, se aproximar. Sei que tudo hoje nesse modelo online fica distante, então é um jeito de tentar uma certa proximidade. Bom, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga de formação, também sou psicanalista lacaniana, sou membro associado da Topos Lacaniano e faço também atendimentos tanto presencial em Uberaba, que é interior de Minas, quanto online. E estou no Instagram e pelos caminhos da transmissão, trocando sobre psicanálise, sobre clínica, deixando alguns recortes da vida também, e criei o Entrelaço no ano passado. E eu gosto muito de falar desse lugar como uma analogia mesmo, assim, como se fossem alguns fios que estão se entrelaçando, que estão perpassando um para os outros. E isso possibilita muita troca. E gosto de dizer sempre que a troca ela acontece entre a gente e entre as partes que vão formando essa clínica. E hoje meus projetos eles estão caminhando com grupos de discussão de caso, também supervisão individual e grupos de estudo na psicanálise lacaniana. Também tem um projeto que é mais voltado para a prática clínica e para uma coisa mais da burocracia, que é sobre uma consultoria sobre a clínica. E tem o Entrelaço em Trocas, que ele acontece todos os meses. E eu convido alguém para que a gente troque de algum tema que tenha nos convocado. Eu gosto muito dessa palavra, assim, de a gente circular por onde que a gente está lendo, trocando, sabe, com curiosidade. E se alguém se interessar por algum projeto depois, fique à vontade para me chamar no particular, e a gente troca, eu dou mais informações sobre. E o tema desse mês vai ser as estruturas clínicas na clínica psicanalítica lacaniana. E a gente, conversando com o Danilo, né, a gente foi pensando em qual nome que a gente iria colocar. E aí a gente decidiu pôr já no título a psicanálise lacaniana, porque eu acho que é uma marcação importante de se fazer. Demarca um lugar de onde a gente fala, que não é de qualquer lugar, né? Então tem essa marcação muito específica. E pensar em estruturas clínicas em Freud ou Winnicott ou outros autores na psicanálise e Lacan é diferente. Então, pensando nessas coordenadas mesmo, a gente pensa em uma forma que o sujeito está se estruturando frente a uma linguagem. E é assim que o Lacan vai dizendo um pouco da estrutura clínica. Eu queria muito ressaltar um ponto, antes de passar a palavra para o Danilo, que quando a gente fica pensando e falando, trocando sobre o lugar da estrutura, é muito importante para a gente diferenciar isso de fenômeno. Não sei como que isso chega até vocês, mas quando a gente pensa em uma clínica, a gente não vai pensar numa categoria, por exemplo, um paciente chega e fala de uma dívida, então é uma neurose obsessiva, né? Ou se esse paciente se conta perseguido, é uma psicose. Porque a gente está no âmbito do fenômeno. E acho que a diferença que isso traz para uma prática é a gente não cair em alguns preconceitos que por muito tempo também passaram, né? Então, eu ando estudando bastante psicose, é um tema que eu gosto e vem me convocando na clínica. E algo que algumas teorias já caiu é essa prática de comparar a neurose como se fosse algo normótico, no sentido de normal, de normalidade. E quando a gente pensa em estrutura, não é nesse sentido que a gente está falando. Então, é uma marcação bem específica. Até no Forbes eu estava lendo, uma pessoa comenta isso, assim, quando a gente fala de estrutura, como que a gente não cai em um diagnóstico, tipo um DSM, sabe? E eu fiquei ressoando isso na minha cabeça e pensei muito nessa diferença do que seria um fenômeno, o que seria uma estrutura, e aí dentro disso a gente tem as estruturas clínicas. Bom, meu contato dele é o Danilo. Obrigada por aceitar o convite. Eu acompanho o seu trabalho, né? E é muito importante para mim receber pessoas que eu confio e que eu troco aqui. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou.
O Danilo tá com um grupo que também tem um tema sobre isso, depois ele pode e vai explicar mais, né, para vocês. Mas eu pensei nesse tema justamente por essas trocas e por ver como ele anda articulando isso na prática. E passo a palavra para você se apresentar em primeira pessoa, poder dizer um pouco por onde você anda, os seus projetos e seguir com o tema. Ok, então, bom, vamos lá. Me apresentando aqui para vocês, eu me chamo Danilo Machado, tenho formação em psicologia, hoje trabalho como psicanalista lacaniano, sou de Limeira, interior de São Paulo, me aprecio muito por bons encontros, momentos de trocas com as pessoas, acho que vou por uma via muito de construção coletiva, assim, de noções da teoria, e para mim, só um instante, gente, que o meu cachorro vai lá deitar. Fui interrompido aqui. Acho que ele veio começando a falar. Mas, enfim, é isso, né? Acho que, para mim, estar nesse espaço é algo muito importante. Fico um pouco nervoso para iniciar, porque é um tema complexo, é um tema denso, é um tema que tem me demandado alguns anos, assim, de estudo, aprendizagem, troca, mas que eu acho que tem muita contribuição, né? Parto desse lugar um pouco interiorano, então acho que a minha linguagem não é tão academicista, mas eu sempre advirto que mexer com Lacan é lidar com uma meleca, né? Então a gente vai se perdendo nisso, então acaba ficando em algum momento. Falando um pouquinho sobre a clínica, eu faço atendimentos, também tenho 2 grupos de supervisão, que ocorre umas às segundas, às 18 horas, outro às terças, às 11 horas. Da terça, as vagas estão preenchidas, mas da segunda ainda tenho vagas. E também, fora as supervisões e os atendimentos, eu proporciono alguns espaços de estudos aí, né? Tem mais introdutório, que é do FINC, com a introdução à prática clínica lacaniana. Tem o da Michele, que é mais denso, né, que é justamente o estudo das estruturas clínicas, e o de sexta-feira, um grupo permanente gratuito chamado RSI, onde a gente estuda temas relacionados ao simbólico, real e imaginário em Lacan. Estou recentemente agora montando um encontro que eu vou divulgar ainda, né, mas vai chamar a parte que falta, baseado naquele vídeo da Jutiut. Eu já fiz uma primeira edição desse encontro para falar sobre lógica significante, nome do pai, e metáfora paterna. E dessa vez eu não vou por essa via, eu vou usar o vídeo como um disparador para ir para a leitura do desejo em psicanálise lacaniana, mas ainda estou elaborando. Comecei a pensar nisso ano passado, então acho que vai demorar mais um mês, mais ou menos. Por aqui as coisas demoram um pouco. E é isso. Acho que as apresentações são essas. Vocês podem se sentir à vontade para me interrompendo, acho que durante o encontro. A ideia para mim que eu fui formulando é de que eu faça uma apresentação, mas uma apresentação breve, né, não é um seminário ou algo, né, tão estruturado, então é realmente para que a gente possa ir trocando e para que talvez eu dê alguma contribuição, né, que vocês também contribuam e que a gente possa trocar sobre esse conceito. Ok? Gabi, você quer dizer mais alguma coisa? Posso? Pode começar. Ok, então. Bom, eu, a partir das perguntas, acho que disparadoras, assim, separei alguns recortes e dividi em eixos, assim, só para uma orientação. E aí eu acho que antes da gente responder as perguntas, né, a demanda, eu acho que se faz necessário a gente voltar um pouco atrás, para pensar como foram criadas e qual seria a função, né, a princípio, das estruturas clínicas, assim. Pensando nisso, então, eu queria trazer para vocês, né, o conceito de estruturas
como aquele que surge em Freud, né? A partir da prática clínica do Freud, quando ele está estudando alguns casos ali, e ele está falando sobre formas de defesa do sujeito diante de um conflito psíquico. Já em um dos primeiros estudos dele, ele traz a etiologia sexual das neuroses, né? Esse nome é um pouco complexo, mas se a gente parar para olhar para como enunciação, né? A etiologia sexual das neuroses, ou seja, há algo de um conflito que vai culminar numa formação neurótica. Aqui a gente pode pensar, então, no psicossomático, né? No que o Freud vai encontrar ali. E depois dele ter formulado, então, o inconsciente, o recalque, ele passa a organizar os quadros clínicos dele ali a partir do mecanismo de defesa predominante, né? Ele vai nomear, então, os 3 modos de funcionamento do psiquismo, chamados neurose, perversão e psicose. E aí, cada um deles é uma defesa contra o quê? Contra a angústia de castração, contra aquilo que é conflituoso, né? Para o paciente, para o analisante, contra aquilo, em relação àquilo que diz da ordem de uma angústia mesmo, né? A partir disso, então, começa a se desenvolver essa noção de estrutura. E essa noção, ela vai surgindo ali, então, como uma tentativa de compreender, né, o que o como o sujeito responde a um conflito psicossomático entre o desejo e a realidade, e como cada um se posiciona frente a essa castração. A gente está falando, mesmo em Freud, né, já de lei, mas aqui ainda em relação àquilo que se pode ou não fazer, a um desejo inconsciente, e a algo que está principalmente relacionado a essa ordem sintomática. Então, é isso que se desdobra enquanto um sintoma no organismo, né? E aí, fazendo um salto temporal agora, acho que algo que apareceu bastante nas perguntas, né, é o mal-estar contemporâneo e os diagnósticos também, né, que surgem a partir disso. A gente vive um tempo, então, em que os diagnósticos, eles são rápidos, né, a gente tem o DSM, tem o CID, tem outras classificações, né, tem o TikTok, onde diagnósticos são dados ali, e essas classificações, elas vão se tornando cada vez mais instantâneas ali, né, uma espécie de urgência em nomear o sofrimento mesmo, aquilo que diz da ordem da angústia. Dentro da psicologia e algumas terapias alternativas, elas vão oferecendo uma desmitização, assim, né, da clínica. E aí surgem novas nomeações, como, por exemplo, o hiperfoco, que antes se tratava de um vício, ou uma obsessão, ou uma paixão por algo, né? Hoje a gente não se apaixona por algo, hoje a gente tem hiperfoco. Então, a paixão deixou de ser o fogo que arde no vê, né, gente? A gente vai um pouco por essa via. E aí, entra alguns problemas que talvez ajude a gente a estruturar, né, esse entendimento. Como sustentar, então, as estruturas clínicas sem também transformar isso em um manual classificatório, né? O DSM, ele vai sendo atualizado, vai trazendo mais classificações, a comportamentos, a padrões, a sintomas, enfim, e sem falicizar isso, né? E usar isso, uma resposta disso, para uma resposta para tudo, né? É uma resposta para o sofrimento do sujeito, a estrutura clínica? Se a gente segue por essa lógica, o que vai diferenciar as estruturas dos diagnósticos modernos que a gente tem? A estrutura é uma ferramenta que é para dar resposta para a gente? Ou ela deveria ser uma ferramenta para ajudar a formular perguntas? Acho que aqui a gente entra em um ponto, né? Muito diferencial, assim, né? Do porquê só 3 estruturas diante de, né, páginas e páginas e páginas do DSM e que vai aumentando a cada ano. A gente pode pensar, então, em 3 questões norteadoras, né? Que é o que sustenta um diagnóstico estrutural, como isso se orienta ali no manejo clínico e como que as transformações contemporâneas, elas vão tensionar
a reformulação dessas estruturas, né? Elas questionam a contemporaneidade. E aí eu acho que para responder isso, a gente vai primeiro separando as coisas, né, que frequentemente são mais confundidas, que é a estrutura do sintoma. Lembra que eu disse que o Freud ele começa a formular a partir do sintoma, né, a partir das causas orgânicas que vão se apresentando? Aqui eu acho que já é um ponto de partida, né? A estrutura, ela vai falar um pouco sobre a lógica do sujeito na linguagem, pensando lacanianamente, né? É uma posição frente à castração. E também um modo de relação com um grande outro. O sintoma não. O sintoma ele já está falando do fenômeno contingente. Pode aparecer em diferentes estruturas o fenômeno. E ele não se define por, ele não define por si só uma estrutura, né? Ou seja, pode haver um delírio na neurose, pode haver um fenômeno alucinatório na histeria, pode haver uma obsessão intensa na psicose, ou vice-versa, né? Em uma neurose obsessiva pode haver um delírio de persecutoriedade. Então, os fenômenos, eles estão contingentes a essas formulações, a essas posições, né, do sujeito com um grande outro, a linguagem, a estrutura, eles não são algo que vão ser definidores de uma determinada estrutura. A diferença lacaniana é o diagnóstico estrutural, então, não fenomenológico. Esse diagnóstico ele vai ser dedutivo, né? Ele se dá como? A partir da escuta clínica. O jogo é simples. A gente estuda teoria, a gente estuda sobre estruturas clínicas e a gente vai fazer isso em uma dedução a partir da escuta clínica. Ele vai se sustentar na lógica da relação do sujeito com o significante, falando do analisante ali, né? Então, a noção de estrutura em Lacan, ela é necessária. Por quê? Porque o sujeito, não enquanto conceito, mas enquanto analisante mesmo, ele se estrutura em algum lugar na linguagem para existir, para poder existir, né? Ele parte de algum lugar na linguagem. Os tipos clínicos, ele vai ser o lugar possível dentro da linguagem. Alguém quer falar? Eu abri o microfone, mas porque você foi falando, sabe, Danilo, eu queria de algumas questões do formulário que as pessoas foram falando de um entendimento teórico, mas de uma certa dificuldade de pensar isso na prática. Acho que isso apareceu em várias respostas. E também, eu até tinha separado uma pergunta do tipo, como que eu identifico a estrutura de um discurso sem recorrer a uma lógica que é descritiva? E eu fiquei pensando muito nisso, assim, e te ouvindo nesse lugar de a gente pensar uma lógica, a gente pensar a relação, acho que a gente já vai tendo essas coordenadas, né? Mas eu me peguei nesse negócio da lógica descritiva, assim, né? O que me veio disso, eu queria perguntar, e, gente, sintam-se à vontade também para abrir o microfone, mandar no chat, né? Levantar a mão, do jeito que vocês preferirem. Seria desse lugar do uso descritivo que a gente faz na clínica, porque parece que algumas pessoas falam, por exemplo, do imaginário com grande horror, assim, nossa, não posso estar pelo imaginário, meu Deus. E aí parece que eu tenho um pouco disso do descritivo para mim, já vi em supervisão também. Mas, né, tô ali na historinha, como assim? Que cena é essa? E eu fiquei pensando no uso que a gente faz de um texto clínico do paciente, né? Para a gente conseguir esses elementos que o Danilo foi citando, a relação, a lógica, a gente precisa de texto, para essas coordenadas, de alguma forma, a gente conseguir localizar, assim, por exemplo, como que ele se relaciona com um grande outro? Né? Parece um grande outro encarnado? Como que são os ideais? Tem uma triangulação? Está em uma ordem fálica? Essas perguntas que a gente vai gerando. E eu penso nesse lugar da lógica descritiva, mas de um lugar assim, bom, a gente está perguntando, tentando pegar mais texto, historizando, sabe? O que a gente anda fazendo? Como que acontece isso na prática? Parece que fica essa questão, ao mesmo tempo que a teoria, a gente tem os referenciais. E aí eu queria perguntar como você vai pensando isso. Eu acho que essa questão da
a gente pensar a estrutura na clínica, ela só vai ser possível a partir de um arcabouço teórico que a gente consegue manejar, né? Então, conceitos como sujeito, lógica, significante, grande outro, linguagem, vão ser conceitos que vão ser imprescindíveis, assim, né? Tipo, não tem como a gente pensar a estrutura sem passar por isso antes, né? Vamos pensar em um tempo lógico aí, né? Então, quando a gente fala de estrutura, retroativamente, a gente está falando desses conceitos, e para que a gente possa formular uma hipótese estrutural na clínica, porque a gente sempre vai estar nesse lugar de hipótese, né? E não é algo fechado, né? Não é algo para ser construído com pressa ali. Alguns analistas vão defender isso, por exemplo, o Fink, né? Para ele, nas entrevistas preliminares, você já precisa ter uma noção ali, né? Assim, já fechar ou estruturar e sempre indo sempre para esse lugar. Acho complicado. Acho que é você colocar na conta do analista um peso muito grande, ao mesmo tempo que é você ir agindo depressa demais com o paciente, né? Acho que no máximo que dá para fazer é uma diferenciação, né, entre neurose e psicose, assim, né, dependendo do caso. Todavia, acho que é aí que a supervisão entra, né, como uma ferramenta que a gente pode usar se isso vira um impasse em uma análise. Porque não é algo que o analista tem que dar conta sozinho, né? Então, a gente tem a teoria, a gente tem os estudos, poxa, mas estou na dúvida, como que esse discurso está se dando, onde está sujeito, onde está grande outro, qual é a relação lógica entre essas coisas, né? Como que a linguagem se coloca aqui, a gente poder ter um outro espaço para desdobrar isso e também para trabalhar isso, porque a gente não faz, né? A clínica, ela é muito sozinha, né? Então, e a gente não faz isso, a gente não precisa fazer isso sozinho necessariamente. Poder escrever o caso, pensar sobre, levar para a supervisão, né? Tentar colocar um pouco da teoria em contraste para ver o que encontra nisso, enfim. Aí eu acho que já dá uma distensionada e não pela via da pressa, né? Eu preciso resolver isso. Enfim. Maria? Boa noite, gente. Isso que vocês estão falando é muito legal, e a Gabriela usou uma palavra que eu gostei, que é quase que descritivo, né? Porque se a gente pega essa noção do Fink de que a estrutura é isso, 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 não sei vocês, mas parece que a gente está fazendo assim quadradinhos, sabe? Ah, relação com uma de outra. Então, provavelmente, é quase que um teste, né? Ai, deixa eu ver se marcou, porque aí já penso numa histeria. E eu acho que é além, né? Senão a gente tem muita pressa de já... Eu acho que a gente pode ter uma noção no início, mas sem essa preocupação de preencher todos os quadradinhos, que é quase como um laudo, assim, né? Então deixa eu ver se é isso, porque não necessariamente vão ser preenchidos, né? A gente pode ter uma histeria que não tem tantas características, mas que ainda assim seja uma histeria, né? Senão eu acho que a gente fica muito preso quase que no manual ali, de ver, deixa eu ver, posição fálica e tal, e aí a gente deixa de ouvir, né? Não sei se vocês têm essa impressão também. Eu acho que passa um pouco por aí, assim, né? E aí eu acho que vale pensar se a estrutura ela não é esse fenômeno, né? Se a gente às vezes fica preso demais, caçando no fenômeno uma resposta para algo, então o que vai decidir ela, né? De onde que ela vai, onde que a gente pode pensar a partir disso, enfim, vou abrir para a Tayara. Acho que nessa linha, assim, que vocês foram falando, eu fico pensando e tem me ajudado, e por uma via que, bom, não é uma criação minha, né, acho que tem muito do Felipe Alves, assim, das trocas que eu tenho com ele, em supervisão, mas a partir do texto clínico, né, de uma escuta, bom, eu tenho uma hipótese aqui, talvez por essa lógica que aparece aqui, né? Isso que está se repetindo em diversas cenas, a posição desse sujeito frente ao grande outro. Bom, acho que talvez isso possa indicar uma histeria. Então, eu tenho uma pergunta. Será que é uma histeria? E aí eu posso ir pedindo mais texto, e isso inclui essa calma, esse tempo para que o texto possa vir confirmar ou não essa hipótese, né?
acho que também tem um pouco de poder, que é difícil, sustentar as perguntas em aberto para nós mesmos, né? Quando a gente está escutando. Isso que a Tayara traz, eu acho que é fundamental, porque abre para esse lugar do manejo e confirmando, né? A premissa da prática, né? Que vai dialogando com e sustentando uma teoria, e não o analisante enquanto objeto dessa teoria. Que é isso, né? Falando assim, mercadologicamente, analisando o nosso produto final, cara. Não dá para a gente empurrar qualquer coisa ali. É com aquela vida que a gente está lidando. Então, não adianta o enquadramento, enfim, ou ir por uma lógica muito rápida, né? Acho que as coisas vão se confirmando e se configurando nesse fazer mesmo, assim, né? Enfim. Mas seguindo, o que decide, então, uma estrutura? Basicamente, a gente está passando por isso no livro da Michelle, né? A castração simbólica, né? Resumidamente, assim, a gente vai ter a afirmação da castração ou a não afirmação. A afirmação, né, abre o campo ali das neuroses e das perversões, e a não afirmação, o campo da psicose. E aí a gente vai ter os operadores estruturais ali, né? O recalque na neurose, a negação ou denegação na perversão e a foraclusão na psicose. Aqui eu acho que é importante a gente pensar que quando a gente fala sobre esses mecanismos, a gente não está falando sobre algo relacionado à posição da historinha empírica do sujeito, né? Nós não está falando de uma leitura aí de Piana no sentido mitológico da coisa, mas em uma operação de linguagem mesmo, né? Se a gente entende que o inconsciente se estrutura com uma linguagem, que é uma premissa ali, né, lacaniana, a gente está falando de uma lógica que funciona de uma determinada forma, como uma linguagem. Então, não é o pai real, né, no qual a gente vai usar para dizer se é de uma estrutura ou outra. Né? O pai ele não precisa estar sempre presente ali, não precisa ocorrer um trauma para marcar a entrada do sujeito na linguagem. O sujeito entra na linguagem, né? O Freud ele faz essa aposta no início, né, que existe uma etiologia sexual, então existiria um trauma, mas depois ele começa a considerar que então todas as pessoas teriam que ter tido um abuso sexual, né, então a coisa vai um pouco na contramão disso, assim, né, e não é um determinado ambiente, né, que vai favorecer com que esse sujeito entre ou não na linguagem, se estruture ou não de determinada forma, não é como se fosse também um behaviorismo, né, nesse sentido. Mas é a função significante, ou seja, qual que é a lógica entre determinados elementos que formulam e dão essa noção de estrutura. Quais elementos? Novamente, sujeito, grande outro, relação da linguagem, relação do significante, a organização do discurso. Então, por exemplo, quando a gente passou por isso nessa semana, está fresco ainda, né? A gente falou um pouco sobre o Édipo no encontro. E ali a leitura mais freudiana do Édipo e uma leitura lacaniana do Édipo. Poxa, o Édipo, quando o oráculo vem, né, e diz que, poxa, você vai matar o seu pai e ter uma relação com a sua própria mãe, ali está posto algo. Isso é um fato, né? Entre aspas, um dito. E aí, o que o Édipo vai fazer diante disso? O Édipo poderia aceitar o ato incestuoso com a mãe e se vangloriar disso e sofrer por conta da lei, ou ele poderia adotar a posição que ele adotou. Seria sofrer por conta do ato ser incestuoso e estar do lado da lei. Então, aqui a gente já está falando de uma relação de lei, uma relação de não completude, né, insolucionável, né, em todos os termos da coisa. A gente já está falando de uma relação da falta, a gente já está falando de uma relação com o desejo também. E essa é a principal marca, assim, né, entre o Freud e o Lacan. O Freud ele vai partir do sintoma para deduzir o inconsciente. O Lacan ele parte da estrutura da linguagem para redefinir o campo do sintoma.
E assim, Danilo, te ouvindo, te pensando, quão importante é falar sobre isso, porque muitas pessoas que responderam também estavam no final de graduação, ou até num certo começo, né? Chamaram assim da clínica. E acho importante, porque às vezes a gente tenta buscar assim, a neurose e é uma fala, né? Uma frase, como se fosse possível. A gente tem muitas relações por trás disso, eu acho legal, porque quando, e até no final, né, eu falei para a gente deixar algumas indicações de leitura para vocês, mas às vezes chega uma pergunta para mim assim, mas o que eu preciso estudar para diferenciar a neurose e psicose? E a gente precisa estudar tanta coisa, mas o sujeito, por exemplo, um grande outro. Né? Às vezes a gente quer entender assim, então se na neurose obsessiva é um desejo impossível, como é esse desejo impossível? Mas para a gente falar de desejo, a gente tem tanta coisa anterior, né? Para a gente falar de uma ordem significante, a gente estuda nome do pai, metáfora paterna, a gente tem desejo, sabe, assim, a gente tem tanta coisa. Então, acho que essas referências são legais, do tipo, em Lacan, a gente também busca esses elementos. Então, será que a gente poderia estar lendo mais sobre o grande outro, né? Será que é interessante, então, buscar algo que fale do sujeito? Porque isso vai dando uma consistência teórica mesmo, para a gente conseguir se aprofundar nesses outros lugares e entender a relação. Porque todos os conceitos são relacionais em Lacan, não se dá sozinho. Mas parece que a gente quer estudar uma coisa isolada, né? Acho que é legal falar isso do quanto que não dá para tirar uma coisa isolada. E esses referenciais vão ajudando, porque é um grande esquema de pirâmide. Você entra lá para ler um texto, e aí você sai com outros 5, e um monte de conceito que você não achou que precisava ler agora. Mas eu acho que é interessante, porque isso movimenta muito. Mas além de movimentar, a gente entende que, poxa, talvez, né, eu teria que ler mais sobre grande outro, para eu estar, então, indo até desejo. E isso é interessante, como um referencial mesmo. Porque parece que tem essa busca de uma frase que denomine, não sei se a gente vai achar, mas tem esses referenciais. E como que estão esses referenciais? Acho que isso é legal da gente perguntar também, né? E aí uma outra coisa que apareceu bastante foi os manejos, né? Como que dá, então, os manejos na clínica? E a escuta a partir de uma estrutura. Então, coisas nesse sentido, né? Como que isso chega até vocês? Até o Danilo, até vocês? Como que é isso? Pensar sobre isso? Bom, acho que falando primeiro dessa questão dos conceitos, eu acho que essa que é a grande nhaca no Lacan, que é a gente pensar em um conceito isoladamente. Não dá, né, gente? A gente fracassa. E fracassará. Porque se a gente olhar ali para o grafo, desde muito cedo, o Lacan está trabalhando com articulação de posições, né? Então, é como se eu tivesse 1 mais 1, que é igual a 2. Se a gente pensar na matemática, 1 nem sempre foi 1. Antes era um algarismo romano. E depois a gente começou a usar essa fórmula, né? Esse número, desse jeito, para relatar uma experiência, né? Quando a gente pensa no grafo, por exemplo, ali há fórmulas, né, que são álgebras lacanianas, né? Se a gente pensa no azão que está representando o grande outro, aquilo é uma álgebra. Aquilo é como se o Lacan ele condensasse, né, em um elemento mínimo ali algo. Mas isso só será entendido na relação com outros elementos. E a gente está falando tanto do grafo quanto de estrutura. O tempo todo é essa relação entre os elementos. Então, estudar Lacan isoladamente, enfim, é uma via, mas que é interessante a gente tentar articular isso e esses elementos de diferentes formas, assim, para que dê uma condensada, porque, como eu falei, a relação do sujeito com o grande outro, a relação do sujeito entre significante, é o que vai definir essa noção de estrutura. Então, se a gente for pela via do isolado, a gente ainda assim fica preso ao fenômeno ou à queixa, que são coisas que os pacientes
relatam e começam relatando, né? Uma análise, ela só vira uma análise depois que a gente recebe isso e faz algo com isso também. Começa a movimentar isso. Enfim, deixe-me ver aqui o que eu tinha separado sobre a questão do manejo, né? Nas neuroses, então, se a gente pensar nessa relação do grande outro, da falta, do desejo, enfim, a interpretação, ela vai se tornar possível, né, para o analista, a partir desse lugar de suposto saber, no qual o analista vai se usar para aparecer ali como causa de desejo. Causa de desejo para que esse sujeito fale de si, fale das suas questões, né, se coloque ali, e é disso, né, de um lugar de não reconhecimento, né, de uma demanda, ou de um reconhecimento dessa queixa pela via imaginária. Na neurose também, o corte significante ele vai ser possível de ser trabalhado. Por exemplo, em uma histeria, né, a gente vai estar presente ali o tempo todo uma interrogação diante do desejo do grande outro. O que eu sou no desejo do grande outro? E o manejo, ele vai se dar pela via da demanda. Da resposta à demanda? Não. Mas é como se demanda, né? Ou a demanda que o grande outro, a demanda de que o grande outro diga o que eu sou. Através disso, a gente vai tendo ali uma indicação dessa busca da histeria. Lembrando, a gente está sempre girando em torno da castração. Então, um jeito de se estruturar na linguagem e recalcar a castração seria essa busca de que o outro vai ter essa resposta do que eu sou, ou do que eu preciso ser para me tornar completo. Se a gente pensar na neurose obsessiva, neurótico obsessivo, diante da castração, ele vai formulando, né, desejos e desejos, e esses desejos ele nunca vai fazendo. Ele vai tentando neutralizar ali, né, postergar. Por quê? Porque enquanto se posterga, não se perde, não se tem falta. O que aconteceria com o Édipo se ele sentasse no divã, né, antes dele matar o pai? Então, o manejo, através da análise, nesse ponto da neurose obsessiva, ele vai se dar através dessa dúvida, né? Sobre o que escolher, esse ato que se suspende, essa coisa que se tenta não perder, tentar manter todas as possibilidades em aberta. Porque é isso, a decisão, o fazer, o ir para frente, né? O se arriscar, o se expor, vai assumir uma perda, vai assumir uma falta. Como eu tinha dito, né, na historinha do Édipo ali. Se ele optasse por um ou por outro, ele estaria abrindo mão de alguma coisa. Então, eu acho que essa posição faltosa que existe na histeria e que o outro vai ter a resposta, ou essa posição fálica, né, que orbita ali em torno da neurose obsessiva, em que eu vou dando significação para a falta do outro, e essa contingência ela vai sempre, mas ela não dá conta. E a partir, né, quanto mais eu faço, mais eu estou num lugar de ser exigido pelo outro, menos eu dou conta, ou não estou sendo reconhecido mesmo assim, ou na neurose histérica, né? Se o outro me reconhece, aí eu viro um objeto. Poxa, eu preciso ser a pessoa que melhor fala. E aí, quando o outro diz, nossa, você fala bem, toda vez eu vou precisar pensar em como falar bem, para que eu possa ser reconhecido por esse outro. Aqui a gente já tem uma falta, né, estrutural, assim, que é essa angústia de castração, na qual se tenta evitar. Se por um lado, nas neuroses a gente vai ter essa saída, na psicose, isso que é fora cluído, né, o nome do pai, ele vai implicar na não mediação simbólica, né, com o grande outro ali. Então, o sentido nisso tende a infinitizar.
Ou seja, o manejo, na neurose, a gente vai pensar pela via da falta, do que eu sou para o outro, da busca pelo reconhecimento. Na psicose, vai ser uma tentativa de um ponto de amarração ali no discurso. Ao invés da gente produzir uma divisão subjetiva, né, uma divisão mesmo na neurose, né, vai ser sustentar uma estabilização diante da castração, que não seja pela via do delírio, da alucinação, do surto. Então, é uma construção de suplência, assim. Gabi? Eu fiquei pensando, te ouvindo, Danilo, a importância que isso tem, porque quando surgem essas perguntas, né? Então, como diferenciar de um diagnóstico? Por que que a gente classifica? Por que a gente pensa numa estrutura? Justamente, né, o que me chega disso é como a gente pode utilizar isso para orientar os casos. Porque quando o Danilo fala de corte, né? A gente não faz corte na psicose. Mas aí, por que não? Porque a gente está falando de um sujeito que está em outra ordem, não um sujeito que está entre intervalos. Não tem um significante outro, você corta. E aí a gente tem outros conceitos sobre isso, a gente fala de holóprase. Então, a gente começa a localizar o nosso fazer, né, pensando muito nisso, perante essas possibilidades. E do quanto também o que chega para mim, a intenção de a gente não orientar a pessoa, sabe? Quando a gente pensa nessa questão do caso. E o quão, às vezes, é difícil só escutando. Por isso que a gente tem muitas outras ferramentas. A escrita, por exemplo, né? A formalização de um caso, uma ferramenta super potente para isso, muito importante. Por isso que a gente recorre a ela. Então, me vem essa ideia, assim, né? Quando a gente vai falando dos manejos e as formas de manejar, a importância está nesse lugar de... É muito diferente o que eu faço, pelo menos, entre uma neurose e entre uma psicose. E aí, eu até lembrei, queria indicar para vocês, de um episódio da Flávia Dutra, no podcast da Gabriela de Canais Maceió. Não sei se vocês já ouviram ou acompanham. E eu achei muito boa, assim, porque ela fala uma frase que a Flávia Dutra estuda muito sobre psicose. E aí ela fala, assim, que ela desconfia de... Se as pessoas falam que nunca na clínica apareceu uma psicose, num sentido de... Bom, talvez a gente precise ter mais referenciais teóricos sobre isso, né? Para a gente poder, no mínimo, diferenciar esses lugares, assim, entre neurose e psicose. Porque, senão, a gente pode até não atender a psicose e encaminhar, mas a gente precisa conseguir classificar enquanto isso, né? Assim, denominar, conseguir pensar os elementos. Por isso serve a teoria. E eu acho que, nesse lugar, tanto a supervisão ajuda muito, mas é interessante pensar o quanto a teoria ela vai afinando essa escuta clínica. Eu acho que no Lacan, pelo menos pessoalmente, é algo que sempre me atravessou, porque eu, lá no começo assim, do atravessamento com a psicanálise, ficava me sentindo insegura quando eu li algumas coisas, do tipo, o analista tem que ter um grande insight, sabe? Eu acho que a gente tem muitas referências quando a gente pensa nesse lugar da relação, de um elemento em relação ao outro, não isolado, e a gente consegue pensar nos elementos. Isso vai trazendo uma possibilidade de a teoria ser um recurso para a nossa escuta clínica. E aí surgem outras neuroses, né? Assim, de não virar, então, só estudo e achar que o saber é completo, e sabendo mais que a gente vai conseguir tal coisa, e a gente luta lá na nossa análise, leva para a supervisão, geram outras questões. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem uns referenciais bons sobre isso, assim, que a gente consegue ir se sentindo um pouco mais até seguro com a nossa prática. Acho que tem algo aí, Gabi, que vale a pena a gente pensar, que é esse lugar da normalização, assim, né? Geralmente, uma psicose vai ser reconhecida enquanto psicose quando o delírio ele não gira muito em torno do que é simbolicamente aceito, vamos colocar assim. Esses dias eu estava vendo um vídeo no Instagram e vi um vídeo de um menino autista e ele tinha altas habilidades em falar inglês. Ele aprendeu a falar inglês de 5 para 6 anos assistindo a Peppa Pig. E ele fala inglês fluentemente. E quando eu abri nos comentários tinha, isso não é um autismo, isso é uma alta habilidade, né? Assim, ele é super inteligente, algo nesse sentido. E eu fiquei pensando quão problemático que aquele comentário era, porque
se por um lado, esse comentário, ele deslegitima, né, uma determinada forma de ser, né, por outro lado, ele legitima que tudo aquilo que tem um viés social elevado, como, por exemplo, falar inglês, que é uma coisa difícil, e o menino fala fluentemente, com acho que 8 ou 9 anos, ele estigmatiza, assim, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em uma psicose, se esse surto, né, ou se o delírio, ele não tiver uma saída do campo social, né, muito distópica, vai ser visto como uma normalidade. Ou quando a gente pensa na perversão, nem sempre uma perversão vai envolver alguém que é mais mal do que um neurótico. Ou como se a neurose também fosse uma lucidez, né, diante das outras estruturas. Assim, gente, será que é? Vocês se sentem, né, assim, quem é neurótico, né, se sente lúcido, né? Eu não sei, é fantasia o tempo todo, é guerra atrás de guerra. A luta espiritual é fortíssima, assim. Mas, se a gente não para situar um pouco esse lugar, a gente meio que vai escalonando, né, e colocando essa estrutura em uma etapa desenvolvimentista, que não é a proposta do Lacan. Acho que aqui a gente entra em um outro eixo, que é nos tempos de hoje, né, como que a gente pode pensar essas formações lógicas estruturais, assim. A gente tem hoje um declínio, né, do que alguns psicanalistas nomeiam como declínio do nome do pai. E aí é que vem uma questão que apareceu bastante também nos formulários, que foi, então não haveriam novas estruturas, né? Então a gente não está diante do desuso das estruturas já existentes? Não sei, questiono muito, assim, tendo a achar que a gente está diante de um jeito de relação diferente entre os elementos das estruturas. Então, a gente tem o declínio da autoridade, né? Se antes, né, na historinha da nossa vida, a gente, sei lá, ia dormir às 10 da noite porque tinha internet de escada e podia usar aquilo só até um determinado ponto porque alguém fazia um corte, né, que era a mãe, hoje a gente tem um iPhone na mão, onde se a gente se deixar ali, passa 4 horas rolando uma tela. Então, a gente está falando de uma nova forma ou de uma forma diferente nesse uso. Antes havia uma barra, hoje se tem o gozo, né? Assim, sem uma mediação. Aí é que a gente pode pensar, né? Poxa, como assim? Antes eu tinha lá uma locadora com 500 filmes disponíveis, nos quais eu gostava de 30 dentro do gênero, nos quais eu escolhia 2 para assistir no final de semana. Hoje você senta dentro, né? Na sua poltroninha ali e tem, sei lá, 45 mil filmes para escolher. E aí tem a estrutura mudou, ou será que dentro da estrutura, logicamente, os elementos antes estavam barrados e agora não está mediado por uma barra? E se não está mediado por uma barra, já vou abrir, Tayara, só para eu concluir assim, antes a gente tinha a ideia de que, quando eu morar sozinho, vai ser do meu jeito. Aí eu vou dormir a hora que eu quiser, vou fazer do jeito que eu quiser. E aí, quando não está mediado por uma barra? É bom ficar 4 horas no celular, se pegar ali naquela posição? Isso traz a completude? Isso dá, né, fecha a castração? Anula? Como que a estrutura fica diante disso? Então, as estruturas, elas não desaparecem, elas não são invalidadas diante disso. O que muda são as formas de articulação lógica entre os elementos das estruturas. Eu acho que é interessante a gente trazer isso para pensar também. Enfim, Tayara? Já peço desculpas, porque no fim das contas, eu acho que é meio que é uma dúvida barra provocação, mas eu já estava pensando um pouco nisso, e aí me parece que quando vocês vão falando, né, de como é que ficam os diagnósticos, né, que tem hoje em dia e a relação disso com o diagnóstico clínico, do qual nós fazemos uso, assim, né?
Bom, tem algumas pessoas que colocam como diagnóstico, eu particularmente não sei se eu gosto tanto, né, mas a gente encontra por aí na literatura, mas para pensar nas estruturas. E aí, tem uma coisa que o Alfredo fala no livro As Estruturas Clínicas dele, que é de que podem existir e existem alguns sujeitos que não estão nessas três estruturas, que não se apresentam, né, que o texto não se apresenta em alguma das três estruturas clínicas. E aí ele propõe, inclusive, de que podem haver outras formas de funcionamento que ainda, bom, talvez ainda não tenhamos teorizado o suficiente para poder compreender essa lógica, né, a ponto de poder nomear, assim, uma outra estrutura, enfim, existe essa discussão, né, com relação ao autismo, se seria uma quarta estrutura, se poderia ser entendida a partir da estrutura da psicose, e aí acho que conversa um pouco, porque o que ele diz é que podem existir, inclusive, emergências de outras formas, que me parece que conversa com o que você está falando agora, né, Danilo, assim, com outras formas de relação entre entre a relação da linguagem, né, sujeito com a linguagem, como que isso se dá? E, bom, necessariamente, né, se os tempos mudam, as relações mudam, a linguagem, inclusive, é outra, tem essa mudança, né? E aí, por isso que eu já disse desculpa, porque eu acho que é só uma provocação para a qual eu também não tenho, mas eu quis compartilhar a dúvida que eu fico, assim, né? De fato, será que, não que se, eu não acredito particularmente que caia em um certo desuso ou uma desimportância as três estruturas com as quais nós já trabalhamos, mas fico me perguntando se não há possibilidade realmente de outras que a gente ainda não dá conta, sabe? Tem algo que o Dunker fala na apresentação do livro da Michelle que eu acho que é muito interessante, né? Que ele fica entre essa tendência, né? Esse questionamento do será que existe outras formas, né? De entrar na linguagem para lidar com a angústia da castração que não essas, né? E um outro questionamento que ele traz que eu achei interessantíssimo, que é a psicanálise, o que estaria se tornando a psicanálise se ela se tornasse uma área, né, de análise de como se entra na linguagem. Mas, ao mesmo tempo, é só pela análise de como se entra na linguagem, né, que a gente tem a formulação das estruturas. Eu acho, pessoalmente, Danilo, fonte, vozes da minha cabeça e de coisas que eu leio, que sim, pode existir mais de três estruturas. Eu acho que a gente limitar, né, um conhecimento ocidental, a gente dá um conhecimento ocidental uma não limitação. Se a gente fala apenas, né, de três formas e os tipos clínicos dentro delas. O que eu acho é que talvez não tenha, ou tenha, né, e a gente não tem conhecimento aqui, pelo menos eu não, mas de estudos sendo feitos, né, para avaliar talvez as formas de lidar com isso. Talvez a gente teria que ir para a fonoaudiologia, por mais louco que pareça, para pensar sobre isso, ou ir para a linguística, voltar para a psicanálise, e não para, né, tipo, para ter um saber, mas para saber como se está pensando, né? A comunicação, a fala, a linguagem. Tem pessoas que estão falando, né, tem teóricos que estão defendendo que o simbólico está caindo, que a gente está chegando em um tempo de pós-simbólico. E aí eu me questiono também, né, para onde que a gente está indo, né, com isso? São questões que eu acho que dão uma abertura, acho que são questões relevantes, acho que essa forma que a gente estuda é uma forma que está falando do nosso tempo, situado em uma estrutura de linguagem no mundo, e não da estrutura de linguagem de todo o universo, né? Enfim, a gente tem, sei lá, os incas, os astecas, os maias, o Antigo Egito, né, em que a organização se dava
de uma forma que a gente não tem nem noção, assim, tem estudos que vão lá, né, mas, assim, como mesmo, então eu acho que tem diferentes formas, eu acho que não se limita a isso. Eu só acho que tem esse ponto B, que é a gente tomar o cuidado para não virar essa ciência que vai, então, formular estudos sobre como se entra na linguagem e casar um pouco com a ideia do DSM, de ir desenvolvendo, né, tipo, tópicos ali. Bia? Nossa, eu já nem sei mais, porque já, quando vocês foram falando, já foi lançado 55 outras janelas abertas, assim, mas eu fui transportada pra. É porque eu acho que eu tenho, eu vou explicar, eu acho que eu tenho um certo incômodo quando eu tenho essas grandes frases, assim. Existe a queda do nome do pai, existe a queda do simbólico, mas porque eu lembro eu caí na minha experiência de graduação, eu concluí a iniciação científica de uma colega que falava sobre o lugar do pai na sociedade. E aí ela se propôs a fazer uma pesquisa CAPES, então ela não conseguiu terminar a pesquisa, quem terminou fui eu. E, curiosamente, a minha entrada com Lacan foi por aí. De repente, um monte de nome do pai, não sei das quantas, eu não sabia o que era isso. E aí eu fui perceber que tem um monte de estudo, e um monte de estudo muitas vezes não tão bem montado, porque eu fiz uma revisão bibliográfica, de que existia isso da queda do nome do pai, e que isso estava ligado à mudança do lugar do homem na sociedade. Mudança do lugar da família. Aí eu vi que esses estudos estavam caindo nos lugares muito complicados. Porque aí é uma hipótese teórica que muda, inclusive, uma leitura de sujeito, do sujeito que a gente está formulando. Porque hoje, lendo as conclusões do passado, porque assim, aquela garota da faculdade não tinha a mínima noção do material. Eu acho que se eu lesse as coisas, eu teria, acho que, era uma iniciação científica, eu não sabia, mas assim, pensam como perigoso é uma afirmação de que existe uma mudança numa estrutura da entrada da linguagem por conta de uma mudança do lugar do homem na família. E aí, que perigoso que é esses tipos de formulação teórica, né? De articular uma coisa na outra. E até porque eu fico me perguntando hoje, quando a gente afirma de uma possibilidade da queda do nome do pai, então a gente está dizendo, então, que a sociedade é majoritariamente o quê? Psicótica? Né? Não sei. Aí eu fico pensando assim nas implicações dessa afirmação, até porque então quer dizer que essa sociedade é neurótica, no fim das contas. Não sei, eu fiquei, sabe, não é nem de resposta, mas eu acho que me incomoda a forma de argumentação que às vezes acontece, né? Até porque eu lembro que eu estava num grupo de supervisão com colegas, né? E aí a gente também estava pensando em estrutura, porque acho que é isso, né? Não existe consenso no campo, né? Já escutei a Michelle falando de um lugar de 3 estruturas, fenômenos diferentes, mas 3 estruturas, né? Aí tô afirmando o que eu entendi dela, tá, gente? Não sei se é ela que afirma, mas o que eu entendi quando ela estava falando de melancolia, depressão, é partindo do pressuposto que ainda se sustenta 3 estruturas. Mas também já escutei colegas que trabalham pela teoria dos nós. Então, trabalha a partir da articulação dos 3 registros. E não é por uma... Aí, abre 55 outras possibilidades, né? Não... Mas aí eu acho que uma coisa que a Laura... Eu faço também supervisão com a Laura Ramalho, eu indico o trabalho dela para todo mundo. Ela pesquisa a direção do tratamento na psicanálise lacaniana, e eu acho que é uma pergunta muito pertinente para nós, assim. E tem uma coisa que ela falou que eu nunca me esqueci, que talvez a gente consiga pensar se a nossa hipótese diagnóstica foi coerente no fim de uma análise. Cara, isso... Eu senti que ela jogou o microfone e saiu, assim, pelo menos na minha cabeça foi um pouco nesse nível, porque a gente faz uma hipótese, sustenta essa hipótese e tenta colher os efeitos dessa aposta.
talvez no fim de uma análise, né, a gente possa pensar se essa hipótese, de fato, foi uma hipótese coerente com o andamento. E aí me fez pensar, tipo, eu consegui dar um respiro e falar, putz, né, não precisa também ter tanta... É uma aposta, né, a gente faz. Já escutei de colegas que fizeram um manejo de uma histeria e depois, no fim das contas, por uma mudança, né, nisso que o Danilo pensou, né, uma mudança, olha, aqui, putz, que relação diferente que se estabeleceu aqui, dá um estranhamento, eu acho que eu vou apostar a partir de um outro lugar. E foi. Talvez a gente, não sei, me vem um lugar meio que de... Brinca com a nossa onipotência, né? No fim das contas, é uma aposta que a gente faz, e aí a gente pode pensar, acho que eu vou para uma outra via, que bom, a gente pode tentar. Não sei, fiquei pensando nessas coisas, não sei se fez sentido também, pessoal. Bia, vou tentar não prolongar muito para segurar vocês aqui, assim, mas eu achei muito bom seus comentários. Vou começar pelo fim, assim, por aqui eu acho que faz muito sentido isso, assim. Enquanto a gente está usando as estruturas para tentar controlar o caso, a coisa não anda. Porque não é dessa ordem, assim, a coisa é uma hipótese que vai se formando, que vai se tecendo com a prática em si, né? Então, eu acho que tem esse ponto, e um outro ponto que você trouxe é o lugar do homem na família, né? Essa queda, articulando ao nome do pai, impressionante, né? O homem como centro do universo. Olha, se ele cai, tudo cai. Será? Mas, enfim, eu fico pensando nessa leitura muito como uma leitura fenomenológica, né? Que é relacionada a essa persona, né? Esse personagem aí, né? Se ele cair, então a estrutura vai... O nome do pai cai, todo mundo vira psicótico. Mas e aí? Esse recorte, né, que eu coloquei sobre o celular é algo que todo neurótico está sujeito. A pegar o celular e ficar lá rolando, 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 rolando. Né? Não tem aula, né? Não tem a internet de escada que vai começar a chiar e vai parar e a gente vai precisar dormir, e a mãe que chega no quarto fala o que você está fazendo. Mas não está nessa, ao mesmo tempo que eu uso isso como exemplo, eu acho um pouco perigoso, porque não está nessa coisa fenomenológica, mas está numa própria organização entre os elementos em si. Sujeito, falta, desejo, grande outro, a forma que a linguagem está colocada, né, a articulação lógica dentro disso. Então, eu acho que é esse não sei, né, para mim fica muito essa questão, né, tipo, quando a gente vai ouvir qual é a lógica dessa linguagem dentro da clínica. E não isso daqui é uma neurose ou uma psicose necessariamente, ou isso daqui é uma histeria, ou uma neurose obsessiva, mas como que se articula esse discurso, esse sujeito? Ele está buscando reconhecimento no outro? Isso está no campo do grande outro? Né? Ou não, está numa constituição de si? Está numa fragmentação total do eu? Ou está num eu muito engendrado, né? O grande outro como aquele que persegue, né? O grande outro não sendo barrado, intrusivo. Ele se conta de um lugar faltoso, ou não, ele se conta de um lugar inteiro, fazendo tudo e não sendo reconhecido por nada. Os outros em volta dele que estão barrados. Enfim, eu acho que vai um pouco por aí, assim, e a gente pensar na estrutura é isso, é a gente dar abertura para fazer perguntas sobre o caso, e não para a gente ter respostas, né, prontas ali. Mas falei demais, né, gente? Gabi? Eu fiquei pensando em algumas coisas, assim, de acordo com o que a gente foi falando nesse final. Tanto nessa pergunta da Tayara de outras estruturas, né, dessa possibilidade, eu fico pensando, até nessa fala da Beatriz, dessa onipotência do psicanalista, do quanto que é necessário a psicanálise também fracassar um pouco, sabe? Para a gente não ser tão onipotente, assim. Então, tem coisas que a gente não vai dar conta analiticamente falando, né? E eu acho que tem um pouco disso, assim, do que isso convoca, se a gente pensa nisso. Então, de que tipos de sofrimento a gente está falando, que relações novas são essas, e não numa via de exclusão, então é isso ou aquilo, né? Mas que a gente possa abrir um pouco dentro disso.
E é algo que fica para mim, pessoalmente, de efeito, tem sido muito interessante de tentar, é sair um pouco também do conhecimento da psicanálise para outras áreas de conhecimento e também voltar para a psicanálise. Acho que o Lacan faz muito isso, ele vai para linguística, matemática, né, filosofia, tantas coisas. Então, será que a gente está lendo unicamente Lacan? Acho que num mundo contemporâneo, atravessado por novas formas de relação, o que a gente está buscando, né? Assim, eu acho isso muito importante. Então, onde que entra a matemática aí? Tá lendo filosofia ou outras coisas? Acho que isso vai dando arcabouço teórico e possibilidades outras, mas também inserindo essa falta na psicanálise. Assim, a psicanálise precisa faltar, eu acho que isso é muito importante. Porque quando o Danilo fala de talvez a gente arrisca cair num lugar de classificação, tipo um DSM, eu fico pensando muito na tentativa de uma completude, né? Sem ver, assim, então, se tem algo novo, a gente precisa responder essa demanda que surgiu. Talvez não todas. E isso não exclui a gente pensar que tem uma nova experimentação, talvez, da relação, né? Uma nova experimentação do sofrimento, ou de como sabe, uma política capitalista atravessa os discursos. Acho que tem muita coisa potente aí. Então, me vem essa ideia, né? Assim, trazer a política, trazer outras coisas. E do quanto que a gente... É legal trazer isso nas trocas, né? Nesse coletivo, nessa aposta que a gente vai fazendo. Então, ouvindo uns aos outros e trazendo isso para cá. Acho isso muito legal. E, pelo menos, para mim, fica isso, assim, né? Queria ver se vocês querem falar mais algo. Senão, também queria perguntar para o Danilo se ele deixar algumas indicações. Também tem alguns que eu fiquei pensando aqui para falar para vocês. Que é legal, né? Pensar isso das leituras, onde posso recorrer, onde mais buscar coisas, para a gente ter uma construção um pouco em nome próprio também, né? Eu lendo isso. Que perguntas eu fico? Que articulação eu faço com a minha clínica? Acho que isso também movimenta bastante. Bom, acho que de indicações, assim, eu não vou lembrar da lição em si, mas, bom, vou deixar o livro da Michelle Romão Faria. Inclusive, eu tenho promovido um grupo, mas eu sei de colegas também que têm. Acho que o Alt tem, a... Eita, fugiu o nome. Uma outra colega também tem promovido o grupo, acho que eu já divulguei ela no Instagram. E tem, então, o livro das estruturas clínicas. O seminário 8 tem algumas lições interessantes para pensar a fórmula do fantasma. Tem também o seminário 3, que fala sobre psicose. Eu indico o seminário, gente, e eu acho que a gente, às vezes, precisa ir para cima disso, sabe? É cair na porrada mesmo. Em grupo, individual. A Tamires, isso, Carol, muito obrigado. A Tamires Lima também tem grupo da Michelle. E, enfim, penso também na leitura do Joel Dor, né, das estruturas clínicas. Acho que são essas, assim, né? O seminário, se não dá conta sozinho, vai em grupo, vai trocando com os amigos, vai em dupla, né? Chama a gente, vou aceitar chorando. E acho que alguma coisa ali vai colaborando, assim. Eu acho que quando a gente pensa nisso, não é uma resposta imediata que vai falar para a gente o que é estrutura, né? Mas é a articulação de diferentes estudos, a articulação da nossa análise também, né? Do que a gente vai entendendo ali, como a gente deseja, onde a gente deseja, ou o que é o desejo, né? Que não necessariamente está no sujeito, enfim. Mas na articulação de pontos diferentes mesmo, né? Que torna possível uma noção de entendimento. Eu acho que é bacana a gente pensar por aí, assim, enfim. Acho que outras indicações, a Tayara chegou a citar, né, tem o livro das estruturas do Alfredo Eldenstein, só que ele está em espanhol. Eu tenho muita dificuldade, porque eu tenho zero conhecimento de espanhol. Mas tem, acho que são 2 ou 3, então tem uma sequência. Também acho interessante o seminário 5, tem bastante lições. A Carol Tranquilinho tem o grupo do seminário 5, e ele fala bastante da construção do grafo, dá para pensar vários elementos lá.
Também tem um livro da Revolução Negada, que faz umas diferenciações importantes, tipo inconsciente freudiano, inconsciente lacaniano. Tem vários autores lá dentro que fazem vários artigos muito bons. A Luísa Fernandes está abrindo o grupo. Também tem um livro da Psicose, da Neuza. É muito bom esse livro, acho importantíssimo a gente recorrer a autoras mulheres e também a autoras nacionais, né, gente? Que a gente possa ler o que a gente está publicando aqui, numa sociedade brasileira. Então, a Flávia Dutra é uma autora que escreve bastante sobre psicose, e também é interessante recorrer a mais de uma forma. Por exemplo, tem os seminários, né? A gente está lendo isso, tem os grupos, mas recorrer também a vídeos, tem YouTube, tem vários acessos. Então, tem muitos vídeos interessantes da Flávia Dutra no YouTube, tem desde sobre fala, o nome do pai, ou a clínica das psicoses. Então, são vídeos muito interessantes, assim. E nisso que a gente foi falando ao longo do encontro, né? O Danilo citou vários temas, tipo sujeito, o grande outro, falo, que é um elemento super central para a gente pensar uma inscrição de nome do pai. Então, a gente pegar esses elementos e tentar recorrer a isso, né? Bom, vou buscar uma lição no seminário, não vou ler inteiro, também acho que a gente precisa desapegar um pouco disso para circular um pouco mais entre os seminários e ler outros. Então, tem o da psicose como um todo, né? Acho que concordo com o Danilo falando que a gente vai e entra, e é isso, assim, a gente vai na porradaria e junto, e fazendo sentido no depois, voltando, mas é importante, assim, que a gente possa adentrar nessas leituras, assim, seja as mais densas e outras que a gente usa para articular outras coisas. Então, deixa essas indicações de circulem para além também das leituras, né? Às vezes um vídeo ajuda, tem podcasts, a gente tem várias formas de se aproximar dos temas, e também esses lugares dos artigos, autores brasileiros, autoras mulheres, que a gente possa buscar mais sobre isso. Bom, gente, acho que era isso. Vocês gostariam de falar uma outra coisa nesse final? Foi muito bom poder contar com todo mundo aqui. Acho esse um tema muito interessante, que circulou e circula na clínica a todo momento, né? É uma fonte, assim, de uma angústia, mas ao mesmo tempo de uma animação. Não sei como fica para vocês, para mim chegar um pouco nesses lugares. Agradeço muito, Danilo, de novo, por ter aceitado, né, topado vir aqui. A gente está pondo a cara a tapa, né, falando sobre os temas, falando um pouco de como a gente lê sobre isso, e receber vocês, assim, trocando, escrevendo, escutando, é muito bom. Muito obrigada. Valeu, gente, pelo encontro e até mais, então. Tchau, pessoal.